Agora, sem mais delongas, família, vamos a essa tal previsão de preço da Polkadot a 128 dólares e vamos entender que condições de mercado a gente precisaria ter para chegar a esse número. Então, já que na plataforma do Token Metrics, que eu utilizo bastante aqui nos meus vídeos, a gente tem essa tabela de previsão de preços, mas direto aqui na nossa tabela, a gente pode ver que na parte superior a gente tem a quantidade de capital dentro do mercado cripto, ou seja, o montante total de dinheiro no mercado cripto. Essa tabela vai de 500 milhões até 10 trilhões. E aqui na parte lateral, nessa parte esquerda, a gente tem a representatividade do projeto, no caso aqui da Polkadot, dentro desse universo total de criptomoedas. Ou seja, qual é a representatividade da sua dominância dentro desse montante total de dinheiro no mercado cripto. Hoje temos a Polkadot em um valor em torno de 6 dólares e 20 centavos. E olhando aqui na tabela, a gente pode perceber que a dominância atual do projeto é de 0,75, ou seja, estaria aqui nessa segunda faixa dessa coluna de dominância, ou seja, pegando 0,74815, muito próximo de 0,75, e o market cap do mercado cripto como um todo está algo em torno de 900 e poucos bilhões, quase 1 trilhão. Por isso vocês podem ver que se tivéssemos com o mercado de 1 trilhão de market cap e a dominância da Polkadot, muito próximo do que já está hoje, a gente teria o preço unitário da Polkadot a 6 dólares e 44. Ou seja, a Polkadot só não está esse valor de 6 dólares e 44 porque no momento a gente tem algo em torno de 922 bilhões de dólares e a gente não chega a 1 trilhão. Mas com isso, com esse exercício simples, vocês já podem evidenciar que essa tabela ela é muito precisa. Eu até subi a minha tela, agora botei aqui para cima, para que a gente tenha uma visualização completa dessa tabela. Peço desculpas aí pelos momentos iniciais. Mas é agora que a gente vai para o que importa. Então, para que a Polkadot chegasse a um valor de 128 dólares, o que eu estaria projetando seria o dobro de dominância que ela tem nesse momento do mercado, ou seja, ela tem hoje 0,75, e aí, olhando na nossa tabelinha lateral, a gente chega aqui para o dobro de dominância a 1,49, aproximadamente 1,50. E isso, basicamente, é o que hoje o Cardano tem de dominância do market cap. Ou seja, não é, na minha opinião, em termos de dominância, uma missão muito difícil para a Polkadot, visto que, além de ser um projeto muito forte, falando de maneira fundamentalista, também é um dos projetos que há alguns meses vem se desenvolvendo e muito nesse bear market. A gente pode ver que não só a rede da Polkadot, mas também a rede da Kusama vem liderando esse ranking de desenvolvimento diário, ou seja, envolvendo atividades dentro da rede, novas funcionalidades sendo desenvolvidas e problemas sendo resolvidos. A gente pode citar alguns exemplos e, de certa forma, isso é algo muito importante de se observar, ainda mais num bear market em que você não vê uma variação de preço favorável para os investidores. Como eu disse, em termos de fundamentos, a Polkadot é um dos projetos mais fortes, não só em termos aqui de Layer 1, mas também em todo o Token Metrics. Temos uma pontuação de quase 90% e o seu Good Use Case, ou seja, alguma coisa dentro do seu propósito, é realmente um grande diferencial. Por isso eles vêm aqui com a pontuação máxima, nota 20, além de ter uma pontuação muito boa no time 15, parceiros investidores, nota 15 também, e são pontos que temos que destacar. Então, voltando aqui para a questão da dominância, a gente pode perceber, pelo menos na minha opinião, não é algo impossível a Polkadot ocupar a importância que hoje, por exemplo, tem o Cardano, mas levando em consideração também o montante de capital presente hoje no mercado cripto. Ou seja, para mim, essa questão de dominância, ainda pensando ainda mais para o desenvolvimento a longo prazo desse mercado, é algo palpável da Polkadot atingir. Agora, vamos ao segundo ponto, que é a questão do market cap total. E para a gente atingir esse valor de 128 dólares, vocês já podem perceber que a gente teria que ter algo em torno de 10 trilhões de market cap. Ou seja, na nossa última bull run, a gente chegou a ter, próximo do topo, algo em torno de
3 trilhões de market cap. Então, sem dúvidas, para que a gente veja uma Polkadot a 3 dígitos, ou seja, 128 dólares, como eu disse aqui no exemplo, a gente vai precisar algo em torno de 10 trilhões de market cap. Porque, por exemplo, um outro cenário de Polkadot a 128 dólares com 2 trilhões de market cap seria ela ter uma dominância de 7,48%. Isso é basicamente dizer que ela vai ser mais importante do que todas as Layer 1s nesse primeiro momento, talvez só não menos importante do que a Ethereum, mas ainda assim é um passo muito grande, levando em consideração principalmente o caminhar do mercado com apenas 2 trilhões. Então, quando a gente olha essa tabela, ela tem vários números, vários cenários possíveis, mas o grande exercício aqui é entender quais desses números têm uma narrativa favorável, uma história que faça sentido para que um belo dia aquele número passe a existir. Particularmente, eu acho que 10 trilhões de market cap para o mercado cripto é só uma questão de tempo. Por isso que eu acredito que seja uma previsão relativamente conservadora, levando em consideração também que a gente não sabe o quanto tempo a gente vai atingir para chegar a esses 10 trilhões de market cap. Mas, se no último a gente já chegou a 3 trilhões, eu acredito que com o andamento do processo das regulamentações do mercado cripto, isso possa trazer mais capital, pode ser mais interessante para instituições investirem nesse mercado, assim como a gente pode vislumbrar tempos à frente mais uma crise do dólar ou uma crise financeira que traga grandes montantes de capital para o mercado cripto, para as blockchains de maneira geral. Uma das coisas que poderia ajudar e muito também uma expansão ainda maior da blockchain da Polkadot seria de fato a sua interoperabilidade aplicada no dia a dia, no mundo real dos investimentos, e isso poderia passar a acontecer com o início da negociação de security tokens, por exemplo. É claro que para isso você teria que ter uma regulamentação mais encaminhada, mais adiantada no mundo das criptomoedas, só que para mim isso é apenas uma questão de tempo, e aqui você pode ver também outras funcionalidades que a tecnologia da Polkadot desbloqueia nesse mundo ainda tão pouco explorado.